hoje, quarta-feira, a gente recebe professor Ricardo Martins, professor que está de férias, ainda não é o quadro Saúde em Dia que todo mundo está acostumado. Sim. Hoje é o quadro Fique Sabendo Unifev, porque o professor veio falar da pós-graduação em gerontologia. Professor, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Flávia, bom dia, Meg, bom dia, Darcy, bom dia os nossos ouvintes, telespectadores. Eu ainda não voltei para o nosso quadro Saúde, mas me convocaram para uma coisa muito importante, então eu vim. Eu estou coordenando o curso de gerontologia. Já é a segunda turma, não é a primeira edição. Então, como há uma boa procura com relação a esse tema, a Unifev entendeu que nós poderíamos reeditar, ou seja, tentarmos a segunda turma de gerontologistas. Explica pra gente o que é isso, professor, que área é essa? A gente precisa falar um pouquinho uma coisa antes. Tá. Nós já somos o 6º país em termos de quantidade de idosos. 6º país no mundo. Hoje nós somos 15% da população de idosos. Olha. Isso equivale a mais de 36 milhões de pessoas. Então existe toda uma questão de comportamento, de habitação, de saúde, qualidade de vida, direitos de idosos, políticas públicas que nossa população precisa ser muito orientada para receber, acolher e atender esse público. E aí vem então a ideia da Unifev de reeditar a pós-graduação em gerontologia, que é o atendimento e todas as atenções voltadas a esse público idoso. Então nós vamos formar especialistas que saibam não só cuidar clinicamente do idoso, mas ele saberá todos os aspectos envolvidos na vida desse indivíduo. Olha só. Por exemplo, aspectos jurídicos, aspectos sociais, psicológicos, comportamentais, direitos e deveres, a parte, por exemplo, habitacional. O que é importante de um gerontologista perceber sobre a habitação do idoso? Cuidados que esse idoso tem que ter com a sua casa, com o seu ambiente, com as adaptações, mas também a acessibilidade do idoso em todos os sentidos. Por isso que vem a questão de estudarmos também saúde pública, mas políticas públicas relacionadas à saúde do idoso. Então, assim, é uma especialização muito bacana. Por quê? Nós preparamos esse profissional a ver com todos os olhos e todos os ângulos as necessidades do público idoso. E nosso público idoso, que vai dos 60 anos, né, para frente, hoje nós temos idosos de 60 anos que, na verdade, têm aquelas carinhas... Nem parece, né, professor? Então, são muito ativos. Então, como é que esse público precisa ser atendido? Agora, nós temos idosos já centenários. Inclusive, os consultórios médicos hoje estão recebendo os idosos centenários com bastante tranquilidade. Então, esses públicos diferentes, né, de diferentes etapas de vida, precisam também ser assistidos por essa diversidade multiprofissional. Daí que nós escolhemos, então, reeditar a gerontologia e nós vamos formar, pela segunda vez agora, especialistas na área de idoso. Professor, e quem pode fazer a pós? Fisioterapeutas, outros profissionais da área de saúde? Ele é multiprofissional, Meg. Por que nós escolhemos essa característica multiprofissional? Porque falar de idoso e atender idoso dentro de todas essas suas perspectivas só podia ser um aspecto multiprofissional. Então nós vamos receber todos os profissionais da área de saúde, ok? Mas vamos receber também quem? Como aluno, né, como futuro gerontologista, profissionais da educação física, profissionais psicólogos, assistentes sociais, advogados, porque às vezes o advogado ele quer entender melhor sobre a questão que envolve o idoso, sobre todos os aspectos, aquele olhar de 360 graus. Então ele acaba sendo um especialista em gerontologia. Nós tivemos administradores na primeira turma que se interessaram, porque
E é exatamente uma questão muito importante, Flávia, que é o empreendedorismo relacionado a esse público idoso. Nós estamos falando de 36 milhões de habitantes no Brasil que são idosos, e nosso IBGE vai nos dar já uma visão muito clara daquela curva, né, da pirâmide, né? Nós seremos em 2060, 2050, o terceiro país em número de idosos. Então nós estamos gerando já uma mentalidade de empreendedorismo para esse tipo de público, não é? Então nós vamos atingir, por isso que é multiprofissional, Meg. E da mesma forma que é multiprofissional os profissionais que vão fazer a pós, mas também a própria pós-graduação. A diversidade das disciplinas, são 20 disciplinas, todas elas com vários focos. Os primeiros focos são na área de assistência social, políticas públicas e saúde pública relacionada ao idoso. São áreas maravilhosas. Eu amo as aulas, porque eu assisto elas também, né? E a gente conversa muito com os professores. Aí você começa a ver como é sério esse processo de olhar agora o idoso com todos os olhares de capacitação dele, inclusive enquanto pessoa útil para a sociedade. Verdade. Então, como é que esse gerontologista estimula instituições, estimula toda a parte social, toda a parte profissional para que esse idoso continue sendo útil e ativo fisicamente na nossa sociedade? Então, o gerontologista é essa pessoa que o tempo inteiro ele está pensando na melhor qualidade de vida, na melhor qualidade de relacionamentos e na melhor qualidade institucional, pode falar assim, relacionado à vida do idoso. Perfeito. Professor, uma novidade é que o curso é modalidade híbrida. Explica pra gente o que é essa modalidade híbrida e se a duração muda. Qual que é a duração da pós? A pós-graduação ela dura 18 meses, ou seja, 3 semestres. Então são 3 semestres, 18 meses, e nós vamos ter 20 disciplinas. Essas disciplinas, ou matérias, ou módulos, como queiram os nossos ouvintes, sempre haverá disciplinas híbridas. O que é isso? Parte das disciplinas são feitas de forma presencial e parte das disciplinas são feitas de forma EAD, de ensino à distância. Mas existem muitas variações. Cada docente estabeleceu uma regra relacionada a esse híbrido. Existem docentes que pediram que a forma híbrida para eles são estudos de casos clínicos com assistência à distância, por exemplo. Perfeito. Outros vão fazer estudos de casos locais. Eles vão fazer algumas tarefas relacionadas à habitação do idoso, relacionadas às políticas públicas de idoso. Outros vão fazer estudos mais específicos sobre as características epidemiológicas ou clínicas dos idosos. Então, isso pode ser feito numa modalidade à distância, não necessariamente presencial na faculdade. Então, híbrido terá vídeos de suporte, o híbrido terá textos de suporte, terá tarefas de suporte para que ele possa complementar aquilo que foi dado de forma teórico e prática no presencial. Então, cada disciplina vai ter algum aspecto, por isso que é híbrido, né? Para que o nosso público possa entender. Quando a gente fala de híbrido, é alguma coisa que vem complementar a essa nova realidade nossa. Porque a pandemia nos mostrou que nós tínhamos que ficar totalmente online. E muitas pessoas gostaram desse perfil online. Então isso ajuda a gente agora a ter uma mescla, né? Presencial e híbrido. E Flávia, ajuda a baratear. Isso é uma coisa importante, porque as pós-graduações elas são muito caras. Verdade. Dentro de um aspecto regional, a gente precisava fazer esse equilíbrio. Então a gente mantém a carga horária, mantém o nosso aluno, que agora não é mais aluno, na verdade ele já é um profissional, né? Não é? E ele quer o foco da gerontologia, então ele terá que ter essa interação com o online também, porque a vida profissional dele vai ser assim.
E facilita, né, professor? Às vezes alguém que não é de Votuporanga, daqui da região, até de mais longe, não vai precisar estar todo dia aqui na universidade. Vem de vez em quando tem essas partes práticas, né, essa parte presencial, facilita conseguir alunos até Exatamente, não, a distância. As aulas são quinzenais, né? Mas sempre lembrando que partes dela ele pode desenvolver na sua casa, ou algumas atividades práticas ele pode desenvolver no seu ambiente profissional, aonde ele está. Por exemplo, às vezes nós tivemos a formação de 2 psicólogos na primeira turma, né? E nós tínhamos algumas atividades de avaliação prática de idosos em instituições de longa permanência, ou os asilos. Tá. Então eles saíam das suas casas e iam para os asilos da sua cidade. E eles faziam atividades lá e depois nos traziam aqui. Então o híbrido pode ser de muitas formas, mas realmente tudo isso facilita muito para aquelas pessoas que estão longe. E vamos lembrar ao nosso público, hein? Idoso significa respeito e responsabilidade frente a tudo que ele tem. E nós temos que pensar também que o idoso vai ser a nossa grande mola mestra de futuro, porque nós temos essa inversão da curva. Verdade. Nós temos a inversão, nós vamos ser menos jovens e mais idosos. Então nós temos que pensar em mercado de trabalho para idoso, nós temos que pensar em longevidade profissional, nós temos que pensar em tudo isso. E quem que pensa isso com bastante carinho? O gerontologista. Agora, a gente não pode esquecer que existe já no mercado o especialista em geriatria. Qual que é a diferença? É o médico. Ah, tá. Porque o médico, ele tem essa especialidade, a especialidade já muito antiga, né? E ele pensa nas questões clínicas, nas questões medicamentosas, em tudo que está envolvido, prevenção e tratamento de doenças. Nós não vamos ter o aspecto de tratamento como o médico pensa. A gente sempre vai pensar na melhor forma de condução preventiva, na melhor forma de condução de qualidade de vida e de perspectivas de saúde e saúde pública do idoso. Mas sempre com um olhar sobre o estatuto do idoso, sempre com um olhar desse acolhimento com carinho, mas pensando na produtividade do idoso. Isso que é muito importante. Professor, e quando está previsto o início das aulas, como fazer a inscrição? Todas as inscrições elas estão sendo disponibilizadas pelo site da Unifev. Inclusive eu fiz a abertura do site agora, já está na primeira página do site da Unifev, né? Essa disponibilidade já. Você pode também tirar suas dúvidas no telefone geral aqui da Unifev ou solicitar para que seja transmitido para o setor de pós-graduação. São 18 meses, também então 18 parcelas, se eu não me engano, R$ 394. É um ótimo preço, pensando na qualidade do que nós vamos oferecer e naquilo que é realmente a dimensão dessa pós-graduação. Então a gente realmente está com um ótimo corpo docente. Eu tive um cuidado de convidar as pessoas que são aqueles expoentes regionais naquela área. Então nós vamos ter professores de São José do Rio Preto, professores da nossa cidade, professores de Fernandópolis, professores de Andradina. Olha só. Por que eu tomei esse cuidado? Primeiro porque os profissionais que vão participar conosco precisam entender que essas pessoas estão em atividade com idosos. Então eles são os especialistas, apesar de serem mestres e doutores, mas eles são especialistas naquela área. Então dá uma segurança muito grande para esse profissional que vai fazer a pós-graduação de encontrar alguém que fale com propriedade. Então a gente tomou esse cuidado e claro, né, a gente precisa ter toda uma responsabilidade em termos de remuneração desse profissional que vai vir, né, e todos os cuidados que nós vamos ter com equipamentos, materiais de alta qualidade. Então assim, para o nosso público ficar bem tranquilo, é uma pós-graduação de excelência, porque a gente vai cumprir aquilo que a Unifev nos solicita dessa mesma excelência. Muito bom, então fica aí o convite para você que trabalha nessa área, que tem curiosidade de se especializar. A gente sabe o quanto manter esse conhecimento ativo, se especializar é importante para você crescer aí no mercado de trabalho. Professor, quero agradecer muito a sua participação.
vai continuar de férias um pouquinho, né? Mais 15 dias. Combinado. Quero ver minha mamãe, preciso ver minha mamãe, tá lá em Presidente Prudente, né? Então agosto a gente te espera. Aí, início de agosto, já estamos aqui. Combinado, professor. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Jornal da Manhã, Unifev.